para esse mesmo lugar. E nós queremos dizer, Senhor, que os nossos ouvidos, eles estão abertos, que o nosso coração está sedento para aprender de Ti. Não um aprendizado intelectual, mas um aprendizado que transforme verdadeiramente aquilo que ainda não está alinhado com quem o Senhor é, ou melhor, com quem nós somos em Ti, para que nós venhamos viver tudo quanto foi conquistado por nós. Nós reconhecemos, Jesus, que o Teu preço foi muito alto, para que nós venhamos viver menos do que o Senhor tem para nós. Então, nós queremos nessa noite sermos alinhados ao Teu coração, para podermos viver mais perto do que o Senhor tem para nós. Obrigada, Senhor. Usa, Senhor, a Elisa. Pai amado, ela tem provado de Ti, e eu sei que são as experiências dela contigo que vão ser partilhadas conosco, e que nós possamos, Senhor, aprender com ela nessa noite, porque a vida que o Senhor deu por cada um de nós é para nós experimentarmos dia a dia. Assim eu já te agradeço. Espírito Santo, é o Senhor que nos ensina, e nós rendemos a Ti a nossa vida para que o Teu ensinamento seja registrado no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Elisa está com você. Amém. Boa noite a todos. Bom, eu fui convidada a falar com vocês. Eu não tenho dom de mestre, tá? Então, me perdoa aí se eu me atrapalhar um pouco aqui, tá? Mas eu quero trazer algo para vocês, como a Renata já orou aí, que o Senhor permitiu vivenciar, e Ele já tem colocado no meu coração essa palavra, e eu falei, Senhor, isso é pesado. Se for do Senhor, que alguém me convide. E a Renata me convidou. Então, que foi profetizado há um tempo atrás, a Renata mesmo profetizou que o Senhor já tinha me dado coisas para entregar e eu não estava entregando. E a Karina disse que o Senhor estava me entregando uma jaca madura para distribuir. E como acho que a maioria conhece, a jaca é uma das frutas maiores que existe. E a gente come um pedacinho e já está satisfeito, porque ela é muito forte. E então o Senhor tem me entregado palavras mais ou menos comparando com a jaca, um pedacinho já pesa, mas os nutrientes que traz é necessário e precisamos, principalmente para os dias de hoje. E eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Geralmente a dinâmica se coloca no final, mas essa eu senti de colocar no início. Eu escrevi aí para vocês pegar papel e caneta, não sei se todos viram, se tem para anotar aí. Se não pegou, peguem, que vai ser interessante para vocês fazer essa análise com vocês mesmos, tá? Ok, eu acho que já todos já pegaram. Então, eu vou pedir para vocês fecharem o olho e fazer a respiração, assim como a Renata fez uma meditação uma vez com Jesus, para a gente ir nas nossas memórias ruins e tal. Só que eu não vou, vocês não vão buscar uma história, vocês vão só olhar para o coração de vocês, tá bom? E eu vou estar guiando vocês aqui. Então, feche o olho e respire bem fundo pelo nariz e solta pela boca, bem tranquilo. Sente o corpo relaxar. Continua respirando, bem tranquilo. Sente o coração de vocês. Sintoniza o coração de vocês. Bem tranquilo. Continua respirando. E eu quero que vocês criem uma imagem de uma lista de 1 a 5.
um número um embaixo do outro. E no final dessa imagem, terminar aqui, vocês vão fazer uma anotação. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Continua respirando, bem tranquilo. E a pergunta é: qual é a pessoa que você mais ama, que você colocaria no número 1? Qual é a pessoa que você mais ama, que você colocaria no número 2? Qual a pessoa que você mais ama, que você colocaria no número 3? No número 4? No número 5? Seja guiado pelo seu coração, seja sincero com você mesmo. E agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Se te tirarem tudo, casa, bens, e essas pessoas dessa lista, o que te resta? O que te sobraria? Respira tranquilo. Pode abrir o seu olho e fazer essa anotação no papel. Essa meditação basicamente uma pergunta que eu tenho feito para bastante pessoas e está sendo um transformador. E eu não vou entrar nesse assunto aqui, eu vou só dar uma pincelada aqui, que, em primeiro lugar, teríamos que colocar Jesus. Não mude sua lista, tá? Depois vocês vão entender. Em segundo lugar, para quem é casado, o cônjuge. Para quem tem filhos e não é casado, é o filho. Para quem é solteiro, são os pais. Tá? Em segundo, não, perdão. Em primeiro lugar, Jesus. Em segundo lugar, você, eu. Em terceiro lugar, que vem o cônjuge, ou o filho, ou os pais. Essa teria que ser correto para a gente seguir o nosso coração. Por que, em primeiro lugar, Jesus? Porque o que ele nos ensinou, os mandamentos, amar o Senhor em primeiro lugar e nós nos amar para que nós possamos amar o próximo. Ele diz: ame o próximo como eu vos amei. Ama o próximo como a ti mesmo. Então, para me derramar desse amor que eu recebi de Jesus, como ele me deu, eu tenho que me amar primeiro. Eu não posso colocar outra pessoa no lugar, então eu vou quebrar princípios e vai dar tudo ruim. E que geralmente está acontecendo na vida de muitos. E já aconteceu na minha também. E depois vocês continuam fazendo na hora, tá? E aqui eu quero trazer um pouquinho de Provérbios 4:23, que nós já aprendemos aqui com a Renata sobre guardar o coração, bastante sobre o coração, então vamos dar só uma pincelada. Então, relembrando esse versículo, de tudo que nós devemos guardar, temos que guardar o nosso coração, porque dele provém as fontes da vida, em todo sentido. E se nós não guardamos nosso coração, a gente permite coisas ruins entrar nele, que nos leva para situações ruins. E coisas que nós podemos estar vivenciando hoje, nem é o que nós escolhemos viver, mas aquilo que nós plantamos lá no passado. E muitas das vezes, quem plantou essa semente nem sabe, como nossos pais. Eu costumo colocar que nossos pais são os culpados que não têm culpa, são vítimas de vítimas. Não é o que eles fizeram conosco, mas o que nós fizemos com o que eles nos deram. Porque eles deram o que eles tinham. Então, esse sofrimento que nós guardamos, esses sentimentos, vêm trazer para a gente várias faltas. E uma das faltas que eu quero colocar aqui para a gente é a falta emocional.
essa falta emocional é terrível. Porque nós não fomos criados para ter falta. O Senhor nos criou perfeitamente para ser suprido e no emocional, na provisão, em tudo. Ele criou o Jardim do Éden ali com tudo perfeito. Mas devido à desobediência de Adão e Eva, quebra de princípios ali, nós saímos desse jardim perfeito e passamos a ter uma falta. Ou como muitos falam, a identidade. Nós perdemos a nossa identidade de filhos amados, de filhos protegidos, de filhos supridos. E então essa falta, hoje, nós queremos suprir ela. Só que nós buscamos de várias maneiras erradas. Por coisas, pessoas. Só que ninguém aqui nessa terra e coisa alguma vai preencher essa falta, esse vazio. Porque ele é do tamanho de Jesus. Ele é o único que pode preencher. Às vezes pode ter momentos que nós passamos de paz, de conforto, mas daqui a pouco a gente vai vir de novo a começar a sentir isso por causa dessa falta. Então é nesse sentido que eu quero colocar para vocês. E essa pergunta eu tenho feito para várias pessoas e tem sido chocante. Porque quando eu faço essa pergunta, eu não sei a resposta de vocês, mas eu vou falar aqui que eu tenho ouvido. As pessoas falam, eu fiquei sem chão, fiquei sem ninguém, fiquei sem nada, não tem resposta. Ou seja, que eu coloco para as pessoas, você está com dependência emocional. Se te faltou o chão, se Jesus não é suficiente, se você não encontrou ele e se tira tudo, você está com dependência emocional. E é muito triste de ver que tem pessoas, adultos, que colocam dependência emocional no filhinho, às vezes ainda bebê. Tem um filho e deposita nele essa dependência emocional. Então a gente vai ver que várias situações que acontecem, passagens bíblicas, eu não vou entrar no contexto da palavra, eu vou dizer assim, mais ou menos um versículo. Foi o que o Senhor trouxe no meu coração para a gente entender o total aqui, tá? Então, e o interessante também é que há pessoas que falam que tem Jesus. E a gente percebe que esse Jesus é da boca para fora. Quando a gente começa a aprofundar nas perguntas, as pessoas veem que não tem Jesus de fato. Já aconteceu eu mesmo for fazer essa pergunta para alguém, que nem ela já confessou Jesus, mas não foi batizada, não tomou posição ainda, não abandonou a religião dela, que é católica, e falou, tem Jesus. Ela pode estar profetizando, mas de coração ainda não. Ela não abriu mão da família. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui também. Então, essa pergunta, o Senhor permitiu, o próprio Jesus fez para mim, foi chocante. No final, eu vou estar contando para você uma experiência que eu tive. E tem colocado no meu coração. Fale isso. Eu já coloquei aqui para vocês a visão que ele me deu de igrejas cheias, de adultos com cara de bebê. Porque não tem maturidade espiritual e necessita. Porque as pessoas às vezes estão crentes que estão indo para o céu, mas só que não. E é um assunto, eu sei que é pesado, mas é necessário. Comer esse pedacinho de jaca, só um pedacinho, mas ele vai suprir e vai trazer esse entendimento. Então, muitas pessoas, elas acreditam em Jesus e a gente pode olhar assim, o que é acreditar em Jesus? Todos acreditam em Jesus. Satanás acredita em Jesus. A ciência já provou que Jesus existiu, ele veio nessa terra. Então não é se acreditar que Jesus foi um fato real, mas é acreditar que ele veio como Filho de Deus, consumiu a obra ali na cruz e veio nos ensinar a ser filhos. Essa é a diferença, é acreditar no que ele disse. Olha o que eu faço. Vem, me segue, faz a mesma coisa.
Então, é nesse sentido que a gente tem que voltar para a gente. Se eu ainda não estou fazendo, não tem problema, você está aprendendo, mas é o desejo do seu coração, é esse anseio, você está no caminho. Então, essa mensagem é para você olhar para o seu coração e entender se realmente se você está convencido apenas ou convertido a Cristo. Se tirarem tudo, estou de boa. Então, é nesse sentido que eu quero trazer para vocês, porque dentro dessa caminhada de cristã, eu vi muitas pessoas perdidas. E eu comecei a questionar, Deus, como assim? E sempre usava aquele versículo, né? A palavra de Deus não volta vazia. O próprio versículo dito já é vazio. Não é simplesmente dizer um versículo e dizer que aquilo vai concluir na minha vida. A palavra de Deus, a semente lançada na terra, quando ela germina assim, ela vai gerar fruto. Mas simplesmente eu jogo. E é muito triste, a igreja que eu frequentei, que eu me converti, eu não sei a porcentagem, mas assim, a maior parte das pessoas, dos casais se separaram, inclusive os pastores. Então eu questionei, que palavra é essa? Que sempre era dita, a palavra de Deus não volta vazia. E essa semana eu até encontrei mais uma que frequentava, ela era criança, ia na escolinha lá, também não frequenta mais a igreja. Então é muito triste. Não de frequentar um templo, mas de seguir Jesus. Foi a pergunta que nós fizemos para ela, se ela está com Jesus. Ela disse que não. Então é nesse sentido. Então, o que as pessoas acabam... Ela cria um Deus para si. Eu fui batizada. Eu frequentei uma igreja. E eu sou boazinha. Eu faço as coisas boas. E quando eu quero Deus, eu vou lá e falo com Ele. Eu acredito que quando eu morrer, Ele vai me esperar, vai me receber. Então, é um Deus que ela criou na cabeça dela. É totalmente diferente. Porque Jesus nos convida a ser um com Ele. A ser irmão, a ser noivo. Então, essa é a diferença. Isso que a gente tem que trazer para nós. Para a gente não estar nos enganando. Então, o fato de se batizar e a igreja é chocante, né? Não quer dizer que está salvo. Não quer dizer que a pessoa vai para o céu. Só para você chocar um pouquinho, eu participei do encontro do Torb e tem um ensino sobre isso que choca a gente logo no início, de cara. E tinha um pastor que tinha 9 anos já de pastoreio. E quando ele foi confrontado com esse estudo, ele chorou igual um bebê. Ele falou assim, eu não tenho Jesus. Eu não sou convertido. Eu cresci na igreja, gostei da situação de receber um cargo de pastor, ganhar para isso. E ali, então, ele se arrependeu e se entregou. Se batizou novamente. E quando ele passou pelas águas, ele recebeu o Espírito Santo na hora. Então, foi uma confirmação dali que ele sentia que ele não tinha convertido de fato. Ele tentava ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas e não conseguia. Então, esse exemplo foi muito chocante para a gente, de levar isso a entender as pessoas se realmente ela está em Cristo. Ou só foi por, meu pai que me induziu, eu batizei por causa de pressão, todos meus colegas foram e eu fui. E aí, foi só um banho ou foi um batismo? Se pedir vocês para batizar hoje de novo, você batizaria novamente? Até a Renata colocou isso um dia, que o Ryan fez. Eu não batizaria de novo, porque eu tenho convicção no meu batismo. Eu e meu esposo quase brigamos. O pastor, que a gente queria batizar, que ele tem que mergulhar aqui nesse rio, aqui nessa caixa d'água, é agora. Não, tem que esperar um ano, não sei o quê. Então, a gente tem que ter convicção do batismo.
Se não, faz um reprocesso. Se realmente esse batismo foi de coração ou foi por convencimento humano. Então, isso aí é para você estar analisando. Então, quando a Bíblia fala acreditar, reforçando aqui, ela fala para a gente não acreditar só apenas na história de Jesus, mas ele como filho e veio nos ensinar a ser filhos. Então, quando a gente entende isso e a gente vê que é pessoal, o convencimento é pessoal, não tem como eu converter meu esposo, não tem como eu converter meus filhos, não tem como eu converter meus pais. É pessoal. Agora, através da minha conversão, eu posso ser Jesus na vida deles, como um exemplo. E aí vinha essa transformação, ele desejar também, querer ser igual a mim que está em Cristo. Mas para isso a gente tem que estar sendo exemplo. E a gente sabe que na família é mais difícil, né? O próprio Jesus teve essa experiência dizendo que no meio do deles ele não conseguiu fazer muita coisa por causa da incredulidade. Infelizmente, na nossa família nós temos essa dificuldade. Então nos força a ser mais íntimo de Jesus ainda. Então é nesse sentido. Então, em João 8, eu vou estar lendo aqui uma passagem, tá? Em João 8, 32. Deixa eu ver aqui, 31, 32. Acho que eu vou colocar alguém aí para ler para mim, gente. Vocês participarem. Dito essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, está falando que se nós conhecemos a palavra de Deus e permanecer nela, nós seremos conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. E obedecer essa palavra. Não só apenas acreditar nisso aqui, mas vivenciar ela. Em João, capítulo 1, 12 e 13, eu vou estar só referindo aqui, que esse que eu lembro, que fala que Jesus, que aquele que crê na palavra de Jesus, não, Deus Pai está nos convidando a se tornarmos filhos. Não filhos como eu sou filho do meu pai, da minha mãe, de sangue e carne, mas filhos espirituais, filhos de Deus. Então, nesse convite aqui, nós estamos adentrando, ou seja, retornando ao jardim. Temos livre acesso ao Pai novamente e essa comunhão. E para fazer isso aqui, a escolha pessoal é de cada um. E em João 3 também, vai estar falando da passagem de Nicodemos, vocês já conhecem a história. Eu vou estar só relembrando aqui um versículo que ele fala: é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. O que está colocando ali? Nós temos que nascer da água, que está colocando ali como se fosse o batismo. E no Espírito, o Espírito Santo. Então Jesus estava falando ali para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Então, para nós tornarmos filhos, nós temos que acreditar na obra consumada e passar por esse processo. E é individual, não tem como eu e meu esposo passar junto, é individual, é a escolha de cada um. E quando nós fazemos isso, nós passamos a ter um novo DNA. Além do DNA que nós temos natural, mas agora nós vamos ter um celestial. E a gente tem que entender que o que é mais
pesado, vamos dizer assim, o que vai valer mais? Nós temos que acreditar que é o espiritual. Porque agora nós não somos apenas criatura, mas nós somos criaturas renovadas como os filhos de Deus. E como os filhos, nós temos a mesma condição, na mesma situação que Jesus. E nós temos que entender isso. Essa é a realidade. Mas nós estamos apegados ao nosso DNA terreno. Ah, mas a minha mãe era assim. Ah, mas a minha avó. E aí a gente se apega nisso e não conseguimos acessar o DNA de Cristo, que é ser sarado, ser curado, ser livre. E aí nós apegamos a essas coisas terrenas, nosso DNA terreno, e sofremos. Não nos depositamos em Cristo, Ele convida nós a fazermos isso, depositar tudo nele. E aí vem a falta. E essa falta, ela nos leva a pecar. Ah, Elisa, mas o pecado já foi, Jesus já pagou por ele. Sim, mas só que quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Assim como Eva e Adão fizeram. Nós pecamos e nós ficamos envergonhados, nós nos afastamos. Se de pronto a gente não ouvir a voz do Espírito Santo, Senhor, eu pequei, eu errei aqui, me perdoa. Nós vai afastando, afastando, afastando. E vai chegar um ponto que a gente vai ficar tão longe e nós começamos a lutar com o pecado. E nós temos que entender que nós não conseguimos vencer o pecado. Jesus já venceu o pecado. E se eu ficar lutando aqui, eu não vou conseguir. E vai chegar um momento que eu vou me cansar de lutar com o pecado e vou me render a ele. E aí eu corro o risco de apostatar da fé. Eu vou só desviando, desviando, desviando. Chega um ponto que não tem mais jeito. Não é perder a fé, que Jesus ele não tira a nossa fé, mas apostatar da fé, porque a gente chega num... Já a gente tem amigos que eram pastores, que seguiam junto com a gente ali, que adulterou uma vez, duas, chegou um ponto que ficou tão na lama que falou, agora eu me rendo ao pecado de vez. Então, ele está correndo risco, se já não aconteceu isso, de ter apostatado da fé. Então, por isso que a gente tem que guardar o nosso coração nesse sentido, porque o pecado vai nos afastar e vai nos levar para longe. Então, nós temos que guardar o nosso coração o tempo todo. E principalmente nessa questão dessa falta emocional. A gente tem que estar sempre buscando ao Senhor para que a gente não se desvie disso. Em Atos, a gente vê a passagem de Cornélio. Vocês também já viram essa passagem. Eu não vou ler ela, vou só estar lembrando aqui. Que ali então, Cornélio era um homem bom, buscava as coisas de Deus, mas ele não era judeu. Mas então Jesus tinha morrido para todos. Então, dentro dessa visão, trabalhou ali com Pedro e Pedro foi até ele. Quando ele chegou ali e começou a falar, e Pedro viu que o Espírito Santo tinha descido sobre eles, e eles começaram a falar em línguas. E ali a Bíblia descreve que todos da casa foram batizados, ou seja, todos creram e foram batizados. Então, essa é uma história incrível. Eu até mandei lá no grupo o que aconteceu bem parecido com o Torben, numa família, eu não lembro qual país, mas era um cantor famoso do país e ele foi direcionado a isso. Aconteceu muito parecido com essa questão do Cornélio. Depois, em Atos 2 também, Pedro pregando ali depois do Pentecostes, e muitos daquele ali, só 3.000, perguntaram, e agora, Pedro? Depois de ouvir essa palavra, o que faremos? E aí que Pedro diz, arrependei-vos e sejam batizados. Então, é o cumprimento da palavra, não é só acreditar em Jesus. É o ter fé e cumprir a palavra. E depois em Atos também, 16, que é a passagem do carcereiro, onde Paulo estava preso
E ali, então, houve ali um tremor e o carcereiro ia suicidar, apavorado. E aí, Paulo falou, não, calma, calma aí. Se creres, você e a sua casa vão ser salvos. Não se mate, mais ou menos isso. E aí, então, a passagem é incrível, que fala que Paulo saiu da prisão, foi até a casa dele, ele e toda a sua casa creu em Jesus e foram batizados, e depois ele retornou para a prisão, porque ele não aceitava sair da prisão, a não ser tirado, porque ele estava injustamente lá. Então, mas o que eu quero dar ênfase aqui, todos creram e foram batizados. Então, é individual. E em Lucas, essa aqui eu quero ler, Lucas 17, 20. Eu não vou ler toda a passagem, não. Depois vocês podem ler. Eu vou ler só o 30 a 36. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para buscá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Aqui está meio escuro para mim, gente. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, dois estarão dormindo na cama. Um será tomado e o outro deixado. Então, eu vou ler até aqui e vocês depois leem essa passagem completa. O que eu quero colocar aqui para vocês? Essa passagem, ela me martelou há muito tempo. Porque eu falei, Senhor, mas isso aqui é injusto. Fala dois na cama, né? Dá a entender que é um casal. Quem que vai ser levado? Eu ou uma esposa? Então, a gente leva essa questão de injustiça, mas o que ele está querendo colocar aqui? Onde está seu coração? Se tiver no eirado, não volta para pegar seus bens. Se tiver no campo, não volta em casa. Ou seja, meu filho, minha esposa. Não volte. Jesus é suficiente. Talvez, se eu voltar para pegar meu filho não vai. Meu cônjuge não vai. E aí? Eu quero ir com Jesus, eu quero ficar com ele. Então, é nesse sentido aqui, é onde está o nosso coração. Para que Jesus, ele não chegue como um ladrão para nós. Que ninguém espera o ladrão. E que se o ladrão chegar, a gente vai ficar apavorada. Eu não esperava um ladrão chegar aqui, o que eu vou fazer? Mas nós temos que aguardar Jesus como noivo. A noiva fica adornada, ela fica esperando aquela expectativa, aguardando o noivo. Então é nesse sentido que a gente tem que aguardar Jesus. E uma outra passagem também de Mateus 10. Mateus 10, 37 a 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só isso. Já está pesado, tá? Então, é nisso aqui.
que o Senhor está querendo colocar para nós? Ah, então eu não tenho que amar meu filho, eu não tenho que amar meu cônjuge, minha família? Não nesse sentido, mas Ele quer que nós amamos nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, como Ele nos amou. Não que esse amor fraternal, esse amor humano, mas é com o amor do Pai. É esse amor que Ele quer que nós amamos. Porque quando nós amamos com o amor fraternal terreno, nós cobramos, achamos defeito, nós culpamos o tempo todo. Mas quando a gente ama o nosso filho, nosso cônjuge, nossos pais com amor celestial, e pode estar tudo torto, mas ainda conseguimos ver graça nele. Nós conseguimos ter amor por ele e ter compaixão por ele. É nesse sentido aqui que o Senhor está colocando. Ele não quer que nós abandonemos nossos filhos, nossos cônjuges. Não é nesse sentido. É onde está o nosso coração. Senhor, se o Senhor quiser levar, amém. É abrir mão, é soltar. É nesse sentido. E aí, então, ele quer que a gente tenha concordância com a palavra dele. Crer e obedecer. Ele quer que a gente encontre satisfação nele. Que ele seja suficiente para nós. E embora pareça não ter benefício, ser tão distante, mas o Senhor, Ele é amor. Ele não nos colocaria a fazer algo que a gente não vai obter o benefício. Ele nos criou para nos amar. E essa verdade tem que estar no nosso coração. E se Ele é amor, mesmo que seja uma situação ruim que está acontecendo comigo, é porque é algo que é trabalhar no meu coração. Talvez eu estou incrédula, talvez eu estou com o coração no meu cônjuge, no meu filho, e ele quer me mostrar isso. Por isso a situação difícil. Então, é isso que a gente tem que olhar para o nosso coração. E aí, a gente tem que estar sempre buscando nesse sentido aqui. Sonda o seu coração e peça ao Espírito Santo que esteja examinando. Então, sobre essa última passagem. Essa passagem me marcou. Desde a primeira vez que eu a li. Eu ainda não era convertida. E eu entrei em paranoia que é essa passagem. E aí ele dá referência aqui, né, sobre essa anterior, falando, lembra da esposa de Ló. O que aconteceu com a esposa de Ló? Ela olhou para trás e virou uma estátua. Lembra da arca de Noé? Só entrou 8. Então essa passagem de Lucas vai estar falando tudo, relembrando essas passagens que aconteceram no passado. Reflita nela depois, de Lucas 17. Então, aonde está o nosso coração? Ele quer que nós sejamos preenchidos, Ele quer que nós sejamos suficientes pelo amor dEle. E quando a gente encontra essa suficiência, se preenche desse amor, tudo será tranquilo. Como ele disse, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas acrescentarão. E nós não acreditamos nisso. Eu coloco aqui para mim também. Eu não digo que eu já alcancei essa plenitude, mas eu sigo para o alvo. Eu busco isso. Senhor, me dá essa liberdade que o Senhor faz de ser um com o Senhor, de ver uma pessoa ali enferma e poder orar sem medo, sem peso, ser leve. É ter esse desejo de sair como Jesus. E nesse sentido. Então, a gente vai ser suprido no nosso emocional, na nossa provisão, a nossa família. Vai estar tudo tranquilo, vai estar tudo suprido. Porque esse amor, ele vai preencher todo esse vazio. Então, eu queria colocar para vocês aqui uma tarefa
essa tarefa eu fiz, tá? É uma oração. Você tirar um momento com o Senhor e perguntar se tem no seu coração, se você está bebendo de outra fonte, a não ser Jesus. No cônjuge, no filho, em coisas, no emprego, só no seu coração. Pede ao Espírito Santo se você tem encontrado satisfação em outra coisa que não seja nele. E quando você permite isso, ele vai te mostrar. O Espírito Santo mostra o meu coração para mim. Eu faço isso muito em sonho. Porque o sonho, você tem uma experiência, é terrível, mas quando você acorda, ai, foi um sonho, eu posso aprender a ouvir. Não precisa de passar pela situação. E aí é bem mais fácil. E aí eu quero colocar para vocês aqui 2 testemunhos. Eu vou colocar um, para não ficar muito prolongado. Eu estava com o Senhor, então dentro dessa experiência que eu tive, e eu comecei a orar nesse sentido, Senhor, mostra o meu coração, e está sempre orando. E aí o Senhor me deu um sonho, e foi muito, eu creio que nem foi um sonho, embora eu estava dormindo, foi uma visão, porque eu via Jesus. E Jesus, ele recostava assim na parede, assim, na lateral, com o braço cruzado. E esse Jesus que me apresentava era assim, um Jesus bem parecido com o Teixoso. Bem maroto, assim, bem... E ele sempre me olhando ali, rindo, tipo assim, ó, você não tá entendendo nada, mais ou menos isso. Mas aí o sonho foi o seguinte, eu sonhei que meu esposo tinha falecido. E aí, então, eu acordei apavorada, muito assustada e chorando de verdade, coração apertado. E eu olhava para ele do lado, dormindo tranquilo. Levantei, fui no banheiro tranquilo e voltei a dormir. Não passou 5 minutos, eu voltei a dormir e a sonhar. Repassei o primeiro sonho, dei continuidade ao sonho. E ali, então, nesse segundo sonho, eu falei, eu lembrava do primeiro, falava, vai ser coisa da minha cabeça. Ah, Senhor, isso é só um sonho. E aí, então, o primeiro sonho, eu fiz aquela oração bem religiosa. Senhor, guarda a entrada, a saída, da cabeça, o pé. Eu fiz essa oração bem religiosa, cheia de medo. Aí, no segundo sonho, veio esse processo. E aí, então, eu falei assim, tá bom, Senhor. Então, leva nós dois, que eu não quero passar por essa experiência muito ruim. E aí eu comecei a lembrar de situações que o Antônio tem mania de brincar. Enquanto eu não cumprir o propósito, o Senhor não vai me levar, para ficar tranquilo. Ou o Senhor vai levar nós dois juntos. Sempre a gente brinca nesse sentido. E aí o Senhor pegou e falou comigo, você não está entendendo. E aí eu acordei mais apavorada ainda. E fiz o mesmo processo, fui no banheiro, olhei para o Antônio, fiz outra oração, e aí deitei, menos de 5 minutos, apaguei novamente. E aí, pela terceira vez, veio o sonho. Continuação do sonho. É a primeira, a segunda etapa e a terceira. E aí, eu negociando com Jesus ali, e Jesus falou, você não está entendendo. E aí, eu falei, Senhor, o que eu não estou entendendo? E ele falou, olha para o seu coração. E ele permitiu olhar para dentro do meu coração. E foi chocante. Porque quem estava no meu coração não era Jesus. Era meu esposo. E aí, então, ele me falou assim, Elisa, seu esposo não é seu. Ele é meu. E você também não é de você mesmo. Vocês dois são meus.
e eu quero levá-lo. E então o que me levou a entender que ele não queria levar de fato, mas é levá-lo do meu coração, porque Jesus tinha que suprir meu coração. E aí então foi difícil. Eu escolhi. Eu falei, então, Senhor, me ensina, me ajuda, porque eu não quero fazer isso. E aí ele começou a trabalhar ali, tudo dentro do sonho. E aí o Antônio faleceu. E ele fez todo o processo de velório, não vou entrar em detalhes aqui que é longo, todo o procedimento, detalhes. E aí então foi velado, retornei para casa e Jesus começou agora a ser meu esposo. Ele andava comigo para todos os lados. Ele me supria em tudo, tomava café comigo, ia ao banco comigo, todos os processos que o Antônio fazia, ele agora fazia comigo. E ele lembra daquele dia, ele trazia a pessoa do Antônio. Lembra daquele dia que aconteceu isso, isso, isso. E então ele ficou comigo ali o período de luto. Perguntou para mim, falando comigo que já estava na hora, que já tinha cumprido. E ele perguntou, você está livre? Você quer casar novamente? E eu falei, não. E aí ele falou, então tá tudo certo, vem comigo. E então eu me vi no sonho em vários lugares, eu e Jesus, fazendo o que ele queria. Então foi uma experiência que eu tive, foi muito pesada, estou contando aqui leve para vocês, mas no dia não foi fácil. Quando eu acordei, o dia todo eu chorei, como se tivesse falecido mesmo. Sofri assim de verdade. E fiquei com receio de contar para o Antônio, porque foi assim, muito pesado. E aí ele ria de mim e eu chorando. Mas foi uma experiência que o Senhor me deu, para que eu visse aonde estava o meu coração. E uma coisa que eu não coloquei para vocês, que o Senhor me colocou também, que eu tenho que amar meu próximo, como eu coloquei lá no início. Quem é seu próximo? Nós aprendemos na religião que meu próximo é o que está lá da porta para fora. Mas o meu próximo, no meu caso aqui, é meu cônjuge, depois meus filhos. Talvez vocês são seus pais. Então, quem é o seu próximo? Ame ele como a ti mesmo. Ame ele como Cristo te amou. Então, é isso que eu deixo para vocês, tá? E quem quiser concluir alguma coisa, e é isso.